Dá um cortar esse David som disse aí. que não tá gravando, pelo amor de Deus. Não, tá gravando. Vai ter que editar. A paz do Senhor, queridos irmãos, vamos dar início ao segundo podcast do ano da UMAD, sobre o tema liderança. Eu, pastor Rodrigo, estou aqui, sou um privilegiado, estou aqui agradecido por ter junto comigo nesse dia, falando sobre esse tema importantíssimo, atual, contemporâneo, juntamente com o meu amigo e irmão na fé, o líder da Fazenda, juntamente com a sua esposa, Pablo Rodrigues. É nome de artista, rapaz, já começa por aí. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém, Paz do Senhor a todos, Paz do Senhor pastor Rodrigo, João David. O privilégio é todo meu, né? Agradeço a Deus a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui. Só nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, onde o Senhor nos tem nos colocado, né? Então, quanto que nós temos o privilégio de estarmos vivendo essa experiência com o Senhor, crendo que não é somente neste ano como que se diz, uma verbalização de simples um diálogo de chamados para servir, mas entendendo que quando eu me torno um chamado para servir do Senhor, entendo o propósito de Deus na minha vida, eu entendo que o servir ele não é fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que nos chamou, né? Então é um tema que nós temos experimentado já junto com minha esposa. Para quem não me conhece ainda, sou irmão Pablo, estou como líder da Assembleia de Deus aqui da Fazenda, líder de jovens. Algo que eu sempre compartilho com os meus jovens, com quem eu tenho a oportunidade, que é estamos e nunca somos, né? Porque quem é o Senhor. E se somos alguma coisa, porque o Senhor nos permitiu. Então, toda a honra e toda a glória a Deus, e agradeço por ter a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Meu irmão, aproveitando a deixa aí, quanto tempo vocês estão na liderança, só pra gente dar início? Esse é o segundo ano, pastor Rodrigo. Segundo ano. Esse é o segundo ano que nós estamos na frente do trabalho. Perfeitamente. O tema é bastante, sempre atual. Sim. Sugestivo, é um tema que a gente sabe que na verdade não é intrínseco a todos. Ser líder demanda algum tipo de responsabilidade, Sim. algum tipo de... Eu costumo dizer que o líder ele tem que ter algumas variantes ou algumas características que de fato assim o formam. Por exemplo, sentimento, razão. Por que sentimento e razão? Porque você vai tomar as atitudes naturalmente muito mais na razão, porém envolve o sentimento de fazer, Sim. de querer fazer o melhor. Então, para a gente dar um início assim, o que a gente pode caracterizar como um bom líder? O que a gente pode acrescentar assim? Bom, Rodrigo, muito bem falado, né? Assunto que nós temos experimentados e graças a Deus estamos colhendo alguns frutos e é muito gratificante muitas vezes, né? Como toda a caminhada nessa vida somos experimentados em várias formas e o que faz muitas vezes a gente vencer cada degrau que nós somos experimentados, acredito que é a persistência. É verdade. É algo que eu sempre aprendi com o Senhor, a persistência, persistiu, venceu. Em tudo na vida, né? Então acredito que diante da pergunta que o pastor me fez, em relação qual as principais, mais objetivo assim de um líder, né? Que a gente mais enfrenta, a principal função de um líder, a palavra líder já diz que ocupa uma posição em primeiro lugar, que dá direção, né? E olhando pelas escrituras, pela palavra de Deus, todos os exemplos de líder que nós tivemos através do próprio Jesus Cristo, Moisés, Josué, Daniel e muitos outros, todos eles foram muito falados, né? Que conseguiram grandes proezas na história, mas também todos eles tiveram muitas falhas e dificuldades. E o que fez eles vencerem ou cumprirem o propósito de Deus foi eles não se contentarem com a própria falha, né? Então, acredito que o chamado do líder nos dias de hoje, que a gente mais enfrenta, que mais nós temos que ter, principalmente, eu até fiz umas anotações aqui. Não, essas anotações você não pode deixar. Eu fiz umas anotações a letra aqui. bonita, diga-se de passagem, se fosse a minha, ninguém entender nada. Eu botei aqui funções principais de um líder, né? É influenciar. Acho que o líder ele tem que ser não um dominador, não criar a característica dele sobre o seu liderado, mas sim a característica de Cristo. Apresentar o dono da obra, né? Formar o caráter de Cristo nos seus liderados. Coloquei aqui também que é inspirar
E o principal, motivar as pessoas a darem o seu melhor. Veja bem, olha só, nós temos vários falando a nível de Bíblia, lógico, à luz da Bíblia, nós temos vários líderes a ser citados, né? Podemos começar aí por próprio Abraão, Sim. pai Abraão, pai na fé, Moisés, Josué, Davi. O que não nos faltam são referências de Bíblia, na Bíblia de liderança. Sim. Mas como tu muito bem posicionou, sempre vai haver falhas. Não existe. Sim. Eu me lembro que eu tive um cliente em especial que me marcou muito. Eu não sabia a origem do trabalho dele, já era aposentado. E era um camarada que ele chegava ao extremo de cobrança. Então, automaticamente, as pessoas ficavam com o nervo à flor da pele. Porque ele extraía no limite. Até trabalhando alguns anos com ele, que eu fui começar a entender que, na verdade, ele não era pro lado pessoal. Ele sempre posicionava, ele conduzia o negócio de forma tão profissional que ele queria tirar o melhor de ti. Sim. Só que, lógico, ele não sabia expressar de uma forma amigável. Olha, Pablo, veja bem, eu quero que tu entenda que eu vou extrair o melhor de ti. Não, ele já chegando e ele não fazia amizades, só que o resultado sempre era alcançado. Eu acho que, eu gosto muito da citação do Augusto Cury, que diz que o maior líder é aquele que consegue controlar a si mesmo. Sim. Porque, Perfeito, lembra perfeita conotação. Lembra aquele ditado que diz assim, como é que eu posso te dizer? Dê poder a alguém e você vai conhecer a pessoa, né? Sim. Basicamente isso, em Um suma. dito popular, mas faz muito sentido, tem muita verdade, né? Então nós temos essas características num líder que ele tem que conduzir. Agora, assim, falando a nível de Bíblia, de fato, eu gostaria de fazer algumas menções, assim. Deus, ele trabalha de forma muito surpreendente. Então, vamos lá. Quando a gente assume um trabalho a nível de liderança, quais são o nosso maior medo? É de errar, é de se frustrar, é de não conseguir alcançar o resultado. E os homens na Bíblia nos demonstraram a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo, ver se tu concorda comigo. Lembra quando Josué assumiu a liderança depois de Moisés? Sim. Foi trocado o nome, ele passou por um momento de transição ao ponto de Deus dizer assim para ele: rapaz, sou contigo, segue os meus mandamentos. Lá no capítulo 1 ainda, Josué capítulo 1, segue os meus mandamentos, que eu sou contigo. Por quê? Porque possivelmente nas entrelinhas a sua mente deu uma travada. Como às vezes acontece conosco. O que fazer? Como fazer? Como vou sair desse problema? Ou como vou reunir esse povo, que era uma multidão, para conduzir? E olha, ele teve o exemplo de Moisés. Sabia o que Moisés tinha feito, Deus tinha feito na vida de Moisés, e mesmo assim ele deu... Moisés, né? Aprendeu com Moisés. Aprendeu com Moisés, mas mesmo assim ele teve um momento que ele deu uma travada ali. Por que eu digo isso? Porque Deus tinha acabado de tirar o povo, aberto o Mar Vermelho, passou por aquela condição, mais de 3 milhões de pessoas, e simplesmente Deus teve que novamente apresentar para ele um rio na frente, que foi o Rio Jordão, para que ele passasse também. Pô, se o camarada tinha acabado de passar junto com Moisés pelo Mar Vermelho, para que abrir de novo, passar por um mar de novo? Que Deus segurou as águas, diz a Bíblia, suspendeu a corrente de água que desaguava dali, do monte, e aquele rio foi suspenso para que o povo passasse de novo a pé. Era que Deus estava mostrando para ele, não, olha, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Sim. E assim Deus nos faz todo dia. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, Pablo, de a gente traduzir o que a gente já tem de experiência e aplicar. Porque uma coisa é tu ter conhecimento, outra coisa é você conseguir aplicar. Sim. Certo? O que tu pode dizer inclusive para os nossos irmãos e amigos e outros líderes que estão nos ouvindo nesse momento? Sim, Rodrigo. O que um bom líder deve buscar para manter o contingente, para seguir, para ter crescimento? O que tu acha assim, que a gente deve conter como líder? Amém, Rodrigo. Boa pergunta, né? Muito boa indagação ali. Em relação a, como tu citou ali, o exemplo do próprio Josué, né?
O que aconteceu com Josué não é diferente do que acontece conosco nos dias de hoje, desde quando há ser humano na face da terra. A crise existencial, ela vem desde Adão, quando ele não se contentou somente com a presença de Deus e se sentiu só. A Bíblia diz. E a gente vê que o próprio povo, da onde Josué veio, o povo que Deus resgatou com mão forte, a Bíblia diz, com mão de ferro, fez milagres, maravilhas e prodígios, onde o povo andou 40 anos no deserto. As roupas não envelheciam, os sapatos não terminavam, a comida caía do céu. Eles viviam um milagre de Deus. Mesmo assim, o que acontecia? O povo murmurava. O povo olhava para as suas fraquezas. Ah, mas isso era um povo que tinha mente de escravo. Não, vamos longe. Pedro. É verdade. Quando Pedro viu a situação, Jesus, é tu? Ele foi no impulso. Se és tu mesmo, então deixa que eu ande contigo sobre as águas. E Jesus diz, vem. Só que o que aconteceu que Pedro não concluiu? Ele olhou pro lado. Ele olhou para fora. Não, e tu falou das crises existenciais perfeitamente, se a gente puxar alguns líderes, como a gente iniciou falando agora de Abraão, mencionei Abraão foi outro. Quando ele se posicionou diante do rei, ele escondeu a natureza da sua esposa. Disse, não, é minha irmã. Por quê? Porque será que o rei vai querer tomar ela para si? Medo, né? Entendeu? Essas crises sempre existem. Sim. As circunstâncias fazem que a gente tenha esse medo. Mas a gente deve lembrar que o Senhor Jesus disse que estarei convosco até todos os dias. E isso também, Rodrigo, faz a gente lembrar porque que o próprio Senhor, o Criador, né, que esteve conosco em carne, a Bíblia diz lá em João 1, versículo 1, desde o início era o Verbo, né, o Verbo estava com Deus e era Deus, se fez carne e andou entre nós. Filipenses vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, não ousou ser igual a Deus. Então a gente vê que alguns ensinos do Cristo, um principal que eu tenho como uma aplicação, na verdade, entendendo por que Jesus disse, quando nós aplicamos as suas palavras, aquilo que Jesus disse, então ele nos compara como um homem sábio, que vem as dificuldades, não significa que não vão vir. Exatamente. Elas vão vir, a diferença é que nós permanecemos de pé. Então Jesus ele nos ensina um segredo que é maravilhoso que Jesus nos traz, que é os dois caminhos. Apenas dois caminhos, apenas o bem e o mal. O que nós entendemos com isso? Ele vai dizer uma certa parte, Jesus diz que o caminho que leva à perdição, que leva o homem a se perder, nós estamos falando de inferno, de salvação, está falando de perdição, se perder, não ter direção. Não à toa que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, sem a palavra, nós não temos a direção, não vivemos na verdade, vivemos por nossos próprios enganos, né? Então, quando Jesus diz que há esses dois caminhos, é muito simples. O caminho que leva à perdição, o caminho largo. O que é o caminho largo? Muitas vezes nós fomos ensinados, Rodrigo, o caminho largo era o mundo, era bebida, era droga. Mas não é somente isso que Jesus estava tratando na época, né? Ele estava dizendo que o caminho largo é tu olhar para fora, é tu dar muita atenção para as coisas que fazem que tu desconecte do teu verdadeiro ser, do teu verdadeiro eu, onde tu te encontra com o Criador. Não à toa que tu mesmo citou, estarei convosco todos os dias. Aonde? Dentro de nós. Quando nós oramos e buscamos o Senhor, aonde que nós nos encontramos Ele? Dentro de nós. Então entendemos que o que faz muitas vezes a gente não perder esse caminho de verdade é quando olhamos para a dificuldade. Assim como Pedro, como olhamos para fora e não olhamos para dentro, que é onde habita o Cristo. Quem tu citaria como um dos maiores líderes de referência na Bíblia? Na Bíblia, cara, eu tenho muitos ali que eu sou fãzaço. Mas um assim que tu destacaria? Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. Paulo é indiscutível, né? Mas aí tu também já foi apelando, cara. Foi direto para Paulo, pô. Não, vamos botar assim, Paulo foi um grande líder, sem dúvida, indiscutível, embora ele não... Foi um... Como é que eu posso dizer? Porque se você for olhar na Bíblia, Paulo era evangelista, era pastor, ele era um camarada completo, claro. Sim, depois do Senhor Jesus, sem dúvida nenhuma, na Bíblia é um cara que a gente já vai direto ao ponto, porque eu digo, já fosse do final. Mas eu me refiro assim, de liderança, um cara com um perfil de liderança que te chama atenção na Bíblia, por exemplo. O próprio Abraão foi, mas, por exemplo, Davi foi um grande líder, ele teve que liderar a gente mesmo. Sim. O apóstolo Paulo ele direcionava, exortava, sim, pregava. Na verdade, a função do apóstolo Paulo não foi que abrir igreja, né? Isso. Pregava, abria igreja. Mostra enviado, né? Exato. Então, mas assim, o que te chama atenção além de Paulo? Amém. Além de Paulo. Bom, Rodrigo, tu citou um nome ali que para mim, eu acho como o mais importante, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus, eu gosto de entrar nesse líder, Davi.
Por que tu destacaria Davi? Porque Davi, ele é muito parecido com nós. Por quê? Porque Davi errou. Ele errou muito. A Bíblia vai dizer que Davi, ele cometeu muitos erros. Mas era segundo o coração segundo de Deus. o coração que de coisa Deus. é essa? Que explicação que a gente pode dar num negócio desse? Não é verdade? É verdade. Aí vão dizer às vezes para nós, mas então quer dizer, irmão Paulo, que temos a errar é normal? Não. Não devemos. Aí que está a diferença, Rodrigo. O que nós entendemos como segundo o coração de Deus? O que tu entende? Quando digo ao Rodrigo, é segundo aquilo que eu espero dele. O que tu entende como isso? Então, o negócio é tão complexo, porque talvez foi um dos camaradas que mais errou. Uhum. Errou, talvez foi mais fundo. Aos olhos humanos, sim. A Bíblia nos diz que quando ele resolveu construir um templo para Deus, Deus disse, não dá, você está com as mãos de sangue, as suas mãos são de guerra, homem de guerra, então não é para ti. Mas a Bíblia deixa claro que era um homem que agradava a Deus. Isso. Certo? É um homem que tinha essa característica de, no meu ponto de vista, o porquê que ele tinha esse coração. Talvez 2 fatores. Primeiro, quando precisava se humilhar, o camarada tinha um coração totalmente quebrantado. E a Bíblia diz que Deus conhece o coração, prova o pensamento, esquadrinha o coração. Vamos lá. Eu posso espernear aqui, irmão, mas se não for lá dentro, não vai adiantar. Eu posso enganar tu, posso enganar o irmão dali, posso enganar a congregação, mas eu não vou enganar Deus. Então, esse fator já é para mim o primordial. Deus sabia de fato que ele se arrependia, né? Ele se jogava. E ele dizia, Senhor, retira tudo, mas não retira o teu espírito. Então, ele não estava dizendo da boca para fora, quer levar o palácio, leva, quer levar o povo, leva, quer levar a riqueza, leva, só não retira o teu espírito de mim. Então, para mim, esse é o ponto crucial aí. E o outro ponto é que ele buscava a presença de Deus. Enquanto um menino ainda que ninguém dava valor, ele já estava lá. Ele podia não ter referência na sociedade, na casa, com os pais, mas com Deus ele já tinha. Então, para mim, esse é o principal fator. Um homem segundo o coração de Deus. Talvez deixava, isso era latente nele, isso era para Deus o principal. Entendeu? Vocês concordam comigo? Eu concordo plenamente, Rodrigo. Até se me permite, né, claro, fazer um acréscimo. Você é meu amigo, não tenha problema. Bem, meu irmão, também irmão, cara, te amo de coração. Uma coisa ali que tu fez eu me lembrar, agora tu citou segundo o coração arrependido, né? Nós vamos ver que no próprio Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, Jesus começa a falar as bem-aventuranças. Né? Então, se eu não me engano, me falha a memória, irmãos, procurem em casa. Eu vou tentar falar de memória. Entre Gênesis e Apocalipse. Certeza. Mateus capítulo 5, eu acho que é o versículo 3, que Jesus disse é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, traduzida para o nosso português, ela significa muito abençoado. Aí ele vai dizer os humildes ou os pobres no espírito, que é um errinho de tradução, tá? Pobres de espírito. Mas Jesus, se for observar, Jesus não era pobre de espírito. Imagina. Isaías 11 diz que repousou o certo Espírito de Deus sobre ele. Então ele não era pobre, ele era pleno no espírito. Mas ele lá em Filipenses vai dizer que o quê? Que ele se esvaziou, não usou ser igual a Deus. Essa é a diferença de ser servo. Então Jesus ele se fez pobre no espírito, na soberba, na arrogância. Então o que a gente acredita que um coração segundo a vontade de Deus é esse? Não à toa que quando Jesus foi batizado, João ouviu a voz que dizia: este é meu filho amado, ao qual eu tenho prazer, ao qual que ele não me pede, mas ele oferece. Aquele que entendeu porque o chamado de servo. O próprio Senhor Jesus, no João capítulo 3, se não me falha a memória, diz: eu faço a vontade do Pai. O Pai está comigo porque eu faço a vontade do Pai. Isso. Então, é tremendo. Agora, um outro líder que me chama muita atenção, sem dúvida, claro, nós temos vários, né? Mas Moisés é um camarada que me chama muita atenção pelo fato de o camarada ter ousadia de falar com Deus face a face, pedir para ver a face de Deus. Não pelos milagres e maravilhas que aconteceram, milagres e prodígios que aconteceram ali, maravilhas que aconteceram, mas pelo fato, porque isso Deus fez, foi Deus que fez. Sim. Deus usou ele, mas Deus que fez. Mas pelo fato dele ele ter essa ousadia de dizer: não, Senhor, se o Senhor não for comigo, quer saber do mais? Não vou. O povo é teu, e Deus dizia: mas o povo é teu, vai com o teu povo. E ele dizia: não, mas eu não quero saber, eu vou se o Senhor for comigo. Então isso eu acho que um líder não pode deixar. Senhor, vem comigo. É o principal, né, Rodrigo?
coisa que a gente sempre tenta colocar mesmo nas nossas dificuldades é Cristo é o centro, né? Então, tudo que a gente for fazer para o Senhor, a gente tem um trabalho, não só nas tarefas eclesiásticas, né? A gente pensa muitas vezes, eu vim de um ensino que às vezes servir a Deus era só dentro de 4 paredes. E servir a Deus, o culto ao Senhor, ele começa desde o nosso abrir de olhos. Isso quer dizer que nós vamos ser perfeitos? Não. Pincelando um pouquinho lá no segundo coração de Deus, né? Lembrando só mais um pouquinho de Davi. E Davi, Deus testificou dele porque Davi, mesmo errante, ele não se conformava com o seu próprio erro. E não usou daquilo para apontar, Senhor, mas foi fulano, foi ciclano, ou foi ela que me provocou. Mas ele não se contentava com o seu próprio erro, reconhecia suas fraquezas diante do Senhor, de todo o coração, né? E tu vê, cara, que se tu for em Israel, né, eu já tive essa oportunidade, você falar mal de Jesus não vai ter problema nenhum. Ah, sim, os rabinos ainda acham que o Messias não veio. Ok, isso aí está resolvido. Agora, você falar mal de Davi, tem o túmulo de Davi lá, lá é uma reverência. Você não pode... Então, para ver a expressão do homem que foi, porque foi um grande rei, eu ia falar uma coisa ainda. Sim, Rodrigo, o momento ali que tu sugeriu um exemplo de liderança também nas escrituras Moisés, né? Então, como nós vemos pela toda a parte histórica, Moisés foi um grande homem, Deus operou milagres, maravilhas, Deus, através da vida de Moisés, né? Como também não é diferente conosco, hoje ainda o Senhor tem misericórdia sobre nós muitas vezes, mesmo nas nossas fraquezas e dificuldades. Mas Moisés, ele faz eu me lembrar de uma grande ponta a qual nós, líderes, temos essa dificuldade no dia a dia, né? E que dificuldade é essa? A mesma dificuldade que Moisés teve, delegar funções. Sim, ele teve essa, claramente, se não fosse seu sogro ali ser usado como instrumento por Deus. Agora tu voltou e eu vou voltar também. Amém. Gênesis capítulo... Não vou chegar em Gênesis. Eu me lembrei de Gênesis 11, mas eu vou falar... Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus, ao seu tempo, colocou o mundo no coração do homem. E tu, que eu sei que é um estudioso também do hebraico, o grego que está estudando, a palavra mundo ali é bem interessante, porque a palavra mundo vem do hebraico olam, a raiz da palavra é nada mais nada menos que eternidade. O que Deus quis dizer com isso para o povo? Deus colocou a eternidade dentro do homem, do coração do homem. Justamente, do meu ponto de vista, eu até gostaria que tu completasse, fizesse a tua observação, porque se a gente não estiver sempre conectado com Deus, buscando essa... Porque não é uma coisa mística, bota uma cabala ali, bota não, nada disso. É um negócio tão real, Sim. que se eu me desconecto disso, o negócio começa a desandar. Tem dia que eu estou mal, mas eu tenho que ir. Tem dia que eu estou chorando, mas eu tenho que ir. Tem dia que eu estou super alegre, eu vou também. Mas essa é que não é uma espiritualidade comprada no balcão. Isso. O que tu acha que a gente consegue, como é que a gente consegue conseguir apresentar isso para os jovens? Tu sente dificuldade nisso, por exemplo? Eu sinto. Eu vou confessar aqui, eu sinto. Como já fui líder de jovens, já trabalhei com casais, já trabalhamos com casais, e às vezes eu sinto dificuldade em demonstrar para a pessoa, porque, hoje eu estou mal, Paulo. Aí tu vai, não, mas fica tranquilo, o que aconteceu? Paulo, você orienta, exorta, às vezes eu já tenho um perfil um pouquinho mais aguçado, já dá uma puxada de orelha. Claro, a gente quer demonstrar amor, demonstra amor, exorta, mas às vezes a pessoa é tão superficial aquela luta. Tem coisas profundas, mas a coisa é tão superficial, entendeu? E a pessoa já quer abandonar o barco. Sim. E com jovens, é mais comum ainda, Deus né? do céu, a instabilidade deles é tremenda. Então, o que tu acha que a gente... Como é que vocês têm aplicado, por exemplo, isso com jovens ali? Muito interessante esse ponto, Rodrigo. Se tu me permite Por favor, como é que se pode dizer, uma parafrase, né? Por exemplo, no nosso corpo, vamos supor que agora, nesse exato momento, tu deu uma topada com o dedo na quina da porta.
Isso vai doer, não vai? Vai. E vai doer muito. E dói. Dependendo da gravidade. E se eu te perguntar pra ti, naquele momento, Rodrigo, qual é a pior dor que tu tá sentindo, cara? Qual é a pior dor que tu sentiu? Tu vai dizer, meu pior dor é a taquina da porta. Por quê, Rodrigo? Que é Porque no a dor momento. do momento. Então a pior dor é a dor do momento. Para nós, muitas vezes, para quem já passou por alguma determinada situação, quem já teve um pouco mais, foi mais provado em algumas fases, todos nós somos provados e todos chegaremos no mesmo objetivo, na eternidade. Então, cada um de nós é provado de uma forma diferente, mas o sentido da provação ele causa o mesmo, com o objetivo de te criar uma resistência, fazer com que nós amadurecemos o nosso caráter, chegamos na plenitude do homem perfeito, né? Do caráter de Cristo. Né? Isso. Então, assim, o que a gente mais vê nos jovens? A Bíblia diz que os jovens, eles têm a força. E tem, eles têm a conjuntura, se eles querem fazer, eles fazem. Só que, porém, o jovem ele é muito vulnerável. O que a gente percebe que a própria, ainda às vezes, a falta de calejar. Claro, porque não teve a vivência ainda, não tem a experiência. Isso, mas como é que tu acha que a gente consegue traduzir isso aí para eles? Assim, consegue apresentar para eles ao modo que eles seja perceptível, agora sim. Tu acha que a gente consegue, como líder? Consegue, Rodrigo, consegue. A primeira coisa, como é que nós convencemos alguém de algo? Sempre existe como eu consigo provar ou convencer que alguém pense ou haja da forma que eu quero. O poder, ele é dominado, os povos dominam sobre os outros, sempre foi desde o início da criação, ou tu domina com o poder, com a força, e isso, ou tu domina através do amor. Uma boa observação. Então, como que normalmente a gente consegue fazer as pessoas entenderem a visão que nós queremos passar? Primeira coisa, te colocando no lugar delas. Agora deixa eu te interromper. Claro que é numa conversa, não tô te entrevistando. Não, tranquilo. Agora, tu acha que com amor a gente consegue tudo? Rodrigo, se não fosse tudo com o amor, Jesus não teria vencido o mundo. Porque a própria Bíblia diz, a própria palavra diz que Ele é amor. É aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Só que além de ser amor, Ele é justiça. Então, o amor não faz a gente ser bonzinhos, mas faz com que nós sejamos bons. Então, é aí que eu queria chegar. Esse contraponto eu gosto. Eu amo esse contraponto também, o mas. O amor tudo pode, tudo sofre, tudo suporta, né? 1 Coríntios capítulo 13. Mas o que eu me refiro é o seguinte, aí que tá. O amor, claro, o amor de Deus... O amor ágape. Esse é incondicional. Isso. Não depende de mim. Não. Ele já amou, acabou, já pagou o preço, está tudo certo. O que eu me refiro é a questão de que o convencimento, a própria persuasão, que a gente consegue, tem um certo poder de persuasão, estávamos falando sobre essas duas características, que eu concordo plenamente com o que tu falou. Sim. Eu quero chegar nesse contraponto no seguinte sentido. A gente consegue, só o amor nosso, humano, ele muitas vezes não é o suficiente. Talvez para deixar marcado. Talvez para dizer assim, olha, eu te amo tanto que eu vou mostrar que você está errado, cara. É por isso que você precisa mudar. Isso. É por isso que você precisa entender o que eu estou falando. Show de bola. Mas tanto que tu acabou de falar que o amor, Deus é amor e Ele é justiça. E é por isso que o amor não é o suficiente para convencimento. Porque se fosse assim, Deus amou o mundo de tal maneira, todo mundo se converteria. Mudaria as atitudes. É lógico que para efeito de liderança, de grupo, como tu está falando, sem dúvida nenhuma. Demonstração de amor, talvez seja, Paulo, o que falta em muita liderança. Isso, Rodrigo. E eu vou te dar um exemplo. Claro, meu velho. E eu tenho certeza que tu vai concordar comigo. Tu é um cara tão querido, tão amoroso, que tu sempre chega e para comigo, e eu vejo para com os outros, pô, meu irmão, eu te amo, e a gente sente que é verdade. Sim, sim. Mas, entretanto, porém, alguns líderes, meu irmão, têm a dificuldade de passar isso. Não é que não ama. Talvez pela sua infância, pela sua vida. Isso. Pelo entorno de que chegou até ali. E a Bíblia nos diz que a nossa caminhada é alcançar a estatura de varão perfeito. Como tu falou. Plenitude só no céu. Sim. Então tem muitas coisas que ainda a gente precisa mudar. E automaticamente, uma delas é transmitir o amor. Porque tem gente que não consegue dar um abraço, meu irmão. O camarada está precisando às vezes daquilo que tu falou, porque a dor do momento, e é realidade isso aí,
É terrível. Só sabe o que Porque passa. talvez é a primeira vez que esteja passando. Uhum. A primeira vez que deu uma topada no pé, então ele não sabe. Então automaticamente isso está machucando. E um abraço genuíno vai curar a pessoa. Eu conheci pessoas que por um abraço, depois testemunham, rapaz, aquele dia eu cheguei ao ponto de dizer assim, eu nunca mais vou ver a experimentei igreja. isso também. Já experimentei isso, Rodrigo. O teu testemunho, então, infelizmente, não vai dar tempo de contar hoje, Amém, volta querido. depois aí Amém, com outros, amém. inclusive Sim. com Arão, Isso é um privilégio. que daí tu vai ter a oportunidade de contar bem teu testemunho, mas tu tivesse algum líder que te atraiu, claro, te puxou junto e se tornou referência para ti, assim? Sim, Rodrigo. Eu tive vários. Eu também tive a oportunidade, né? O que a prática, como a gente apresenta esse amor para os nossos liderados, só existe uma forma, que se chama o exemplo. É. Nós vemos Jesus, o que se relata sobre ele, Jesus falou, sim, contou parábolas, mas Jesus, ele levava o amor através do exemplo. Não à toa que a palavra de Deus diz, mais adiante Jesus fala, quando orares, né, quando ele ensina a oração, ele diz que não é de muito falar que serás ouvido. As pessoas, Rodrigo, elas não oram muito o que nós falamos. A gente fala algo, vão ouvir, tranquilo, mas elas vão observar o que nós falamos na nossa reação durante o dia a dia. O exemplo, como que eu lido diante da situação quando eu sou provado. Então é isso que na realidade vai ser mais observado, acho que é uma forma de transparecer mais, porque nós temos experimentado mais na liderança, eu e minha esposa, junto com quem estão conosco, é o exemplo. Às vezes a pessoa, eu não vou, não é para mim. Amém, querido, amém, mas não vai, não tem problema, eu vou. É aquele, ter alguém, a pessoa vê, bom, mas era bom, olha só como é legal, como é bacana, e ver a glória de Deus se manifestada pelo não fazer. E tu tocou num assunto muito importante, a desmotivação, né? Que às vezes a gente não está disposto ou não estamos bem, isso é do nosso próprio espírito humano. É verdade. É. Porque tem dia que você está bem, você tem dia que você está mal. Isso. Você estava falando do amor ali, a gente tem um tempo reduzido, tem gente que quer reduzir o nosso tempo, mas tudo bem. A gente complou pra gente. Tá, tô achando. O Arão era duas baterias. Olha só, Você só vai porque, ter a que gente, cortar não, isso aí só mesmo, porque a gente então? não gosta de falar quase nada. Isso, é porque a gente fala, não, eu tô redimindo aqui para não falar, mas tudo, me remindo o tempo aqui. Eu só tô olhando pra minha esposa, ela fazendo assim pra mim, chega. Tu falou sobre o amor, eu vou voltar rapidinho ali que isso me intrigou agora. Tem algum líder extra-Bíblia? Esquece a Bíblia agora. Eu esqueci de responder essa pergunta, perdão. Tem algum secular, denomina-se como tu quiser, algum líder que te chamou a atenção ao longo da história aí, seja de agora, antigamente, enfim. E eu explico depois porque eu te fiz essa... Tá, tu dizia essa pergunta em indagação, algum líder muito conhecido? Vamos dizer assim, não, de preferência conhecido porque vai rodar para que a gente entenda. Vou dar um exemplo. Um líder político. Tá fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Cara, eu tenho um cara que eu acho assim que ele foi o cara, mano. Ele olhou além, ele caminhou aquela milha a mais. Gandhi, mano. Mahatma Gandhi? Isso. Tá, show de bola. Mais algum? Fora bíblica. Não, sim, foi um grande líder. Foi um grande líder. Acho. Fora a Bíblia. Século XIX, né? 18 para 19. Foi um cara assim que a visão que ele trouxe foi algo assim surreal, mano. O que te chamava a atenção nele? Porque assim... Porque às vezes o pessoal vai achar que tu tá meio correndo pro budismo. Como alguns personagens bíblicos que nós temos como prática da verdade nos trazem grandes exemplos, como eu sempre digo para os jovens, nem tudo, né? Tá na Bíblia. A Bíblia tem muito contexto histórico, tem muitas coisas lindas, tem a palavra que Deus disse, que é o que transforma, o que muda. Eu sempre brinco, se tu jogar, por exemplo, dentro de um presídio, tu colocar ali 4 livros, até do próprio Gandhi, tu colocar livros incríveis, os presos vão ler, mas isso não vai muitas vezes mudar ou converter eles. Mas agora tu experimenta jogar uma Bíblia dentro da prisão, dentro de uma cela. Eu não te dou um ano, Rodrigo. Pode Vai ter uma igreja lá. Vai ter uma igreja lá. Mas sabe por que eu estou te perguntando isso, assim, para puxar esse assunto? Porque para mim, teve vários líderes que, até porque foram pessoas, inclusive muitas delas, usadas por Deus, né? Claro, não vou dizer para você que o Mahatma Gandhi foi um camarada exemplo para cristão. Não, até porque a religião era outra, né? Embora
ele se atribuía, ele usava para si muitos conceitos que estão na Bíblia. Sim, ele mesmo testemunhou, tem alguns relatos, né? Que antes ele disse que amava o Cristo, os ensinos do Cristo, mas ele repugnava o cristianismo. Se a gente for ver no contexto do cristianismo, na época o cristianismo mandava matar, por amor de Deus, sim, né? Sim, Eram sim. coisas assim que ao longo da história... Nessa época já não mais, mas Isso, talvez depende o continente, alguma coisa acontecer. Mas eu me refiro mais assim, por que eu citei para ti? Porque se tu falou no Gandhi, por exemplo, um dos principais convencimentos dele era da luta, da revolução ali, era... Olha, eu não vou revidar com violência, porque eu amo a humanidade, e por isso ele citava o amor. Tá falando ali agora. É verdade. Eu acho que eu nem me lembro mais. Mas eu tenho um camarada que me chama muita atenção. Assim, poderia falar de um monte, puxar na história, 320 a.C., Alexandre o Grande, grande conquistador, Napoleão Bonaparte, estrategista, cada um tem uma característica. Cada um tem uma característica interessante. Mas eu me chamo muita atenção, já puxando para cá, década de 60, se não me falha a memória, 63 para ser mais exato, algumas datas ainda consigo lembrar, às vezes dá umas falhadas, mas eu não consigo lembrar. Foi Martin Luther King Jr. Camarada que, por exemplo, no meu ponto de vista, foi aquele discurso, né? Eu tenho um sonho. Ficou assim, registrado na história. Então, mas assim, não vamos entrar em detalhes deles, até porque também seria especial, mas o que eu me refiro na questão de a gente ter... O que eu queria chegar a isso contigo. Tu citou eu citei agora, vamos ficar no Martin Luther King, cada um tem uma característica, mas só um reúne todas elas, né? Foi o Senhor Jesus Cristo. E a gente falou de vários, a gente tem que, lógico, o tempo é suprimido, a gente tem que encerrar daqui a pouco. E talvez vamos puxar lá, eu vou dificultar o negócio aqui. Vamos lá, ver se a gente consegue acompanhar. Não, claro que você consegue. Eu me refiro ao seguinte, o que... Eu tenho uma, já te digo se tu quiseres. Claro, qual é vontade. A característica mais difícil, ou o mandamento mais difícil, ou a ideia mais difícil que o Senhor Jesus deixou para nós, assim, de se aplicar, do teu ponto de vista? Para mim, Rodrigo? Para ti. Para mim é o negar-se a si mesmo. Entendo. Prontamente, a hora que tu começou a falar, já me veio. Não tenha dúvida. Eu acho, cara, que é um dos mandamentos tanto que logo em seguida Jesus diz: quer vir após mim? Quer? Ouviu as palavras. Lembra que naquele discurso que Jesus usou mais pesado, que grande parte dos que o seguiam se dispersaram, as palavras deste homem é muito duro. João 6. E Jesus olha para os discípulos e diz: e vós não vão também? E Pedro olha: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida? Então essas palavras do Senhor é o que traz a vida, e a vida mesmo, né? A vida interna. Eu acho que o mais difícil, Rodrigo, para mim, é o negar-se a si mesmo, que é um mandamento. Jesus diz: então, tu vem após mim, tu quer ser praticante desta verdade? Então tem só um detalhezinho: negue-se a si mesmo. Agora, o que quer dizer o negue-se a si mesmo? A gente sabe que na prática, a gente sabe o que é. Sim. Mas na teoria, o que quer dizer? Por quê? Por exemplo, negue-se a si mesmo. Eu sou diferente de ti, tens um temperamento, eu tenho outro. Sim. Tens uma vivência, eu tenho outra. Então, negar a si mesmo é, de fato, você está falando para o indivíduo. Sim, eu negar a si mesmo, eu entendo que é eu negar os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, as minhas iras, as minhas concupiscências, aquilo que me faz pecar. Porque quando eu me torno servo do Senhor, não é mais a minha vontade que permanece, mas a vontade dele. E é difícil. E é muito difícil. difícil. Normalmente nós queremos, é o que nós mais encontramos no ciclo, né, congregacional, servimos a Jesus, mas, não, dá uma palavra para mim. Não preparei. Canta um louvor. Não, mas se ensaiar eu não vou. Então a gente quer fazer a vontade de Deus, mas através da nossa vontade. E a gente vai vendo algumas coisas que às vezes nos decepcionam, algumas nos alegram, nos fortalecem, mas algumas coisas que às vezes a gente nos entristece, falando a nível de liderança, hierarquia. Ok? Estou falando de ninguém, deixar bem claro isso. Estou falando de uma caminhada. Como um patrão te decepciona... colega de trabalho, a própria família, às vezes, né? No relacionamento interpessoal, né? E o que a gente pode, de fato, assim, deixar para quem é um pouco mais novo na fé aí, a gente pode deixar assim, porque o que a gente ouve muito no jovem, assim, num jovem, eu saí porque lá eu fiquei triste, fiquei desanimado. O que a gente pode deixar de observância para eles? Assim, para eles não abandonarem
Ou não se decepcionar? É possível não se decepcionar, será? Bom, Rodrigo, não, só tem uma maneira de não se decepcionar. Tem? Tem. Então explica para nós, pelo amor de Deus. Essa até eu quero aprender. Amém. Se a gente for ver, porque nós acabamos de falar essa maneira. Sabe qual? Negue-se a si mesmo. É a única maneira, filho. Todo respeito, né? Eu sou uma força da expressão. O negar a si mesmo nada mais é do que o negar meu ego. O que faz eu me ferir? O que faz você, irmão que está nos assistindo? O que faz a gente brigar, dialogar, discernir entre as pessoas? É o ego. A pessoa fez algo que me feriu, ou falou algo que eu não gostei, ou não foi da forma que eu queria. Aí eu retruco, aí eu rebato. Por quê? Porque é o meu ego, é onde no meu eu sou. Exatamente. E eu quero resolver da minha forma. Eu quero fazer do meu jeito. Então, existe uma forma de não se decepcionar? Existe, como matando o meu eu. É fácil servir a Cristo? Não. É simples, mas não é fácil. Não, servir a Jesus é como nós estamos falando. Ao mesmo tempo que eu digo que é uma via de mão dupla, né? Que ao mesmo tempo que eu me sacrifico as minhas vontades, eu sou galardoado, a Bíblia diz, né, que Deus é galardoador, presenteador pela vida de Cristo. Eu vou ser sincero, eu cheguei já a um determinado ponto da caminhada, tem que aprender muito, a gente vai evoluindo, né? Todos nós. Mas eu acho fácil. Eu começo a olhar para trás e de forma nenhuma estou discordando do teu. Estou dizendo para mim hoje, do meu ponto de vista hoje, cara, não consigo mais voltar atrás. Não dá mais para retroceder. Não dá mais para mim, tendo acesso ao, entre aspas, o acervo que eu tenho de Bíblia e de vivência. É muita coisa. Não consigo mais voltar atrás. É como o Pedro disse para Jesus, para onde iremos, só tu tens as palavras de vida, né? Porque ele já tinha vivido o suficiente com Jesus, embora veio a negá-lo. Sim. Ok? Mas aí são circunstâncias, né? Pressão, cumprimento da palavra, algumas coisas que aconteceram para ele. Eu me lembro que no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus saindo da Fortaleza Antônia, é registrado isso na Bíblia, saindo da Fortaleza Antônia, avista Pedro e não fala nada, diz a Bíblia. Mas com os olhos ele falou, eu te avisei, ia acontecer, eu acho que você não estava ligado no que ia acontecer, está acontecendo agora, prossiga, pega os meus ensinamentos. Augusto Cury, eu gosto muito de literatura, de psicologia, e algumas coisas que, embora não seja psicólogo, eu acabei lendo que eu achei assim fascinante. Ele fez uma enciclopédia de cinco temas, analisando a mente de Cristo. O mestre do amor, o mestre da inteligência, e ele fez essa coletânea aí de livros relatando sobre a inteligência de Cristo. Cara, se tu começa a ler, tu fica apaixonado, porque ele faz assim, numa dos livros, finalizando, dizendo que a ciência deve perdão por nunca ter analisado a mente de um homem como ele. Sim. Mesmo que fosse ficção. Ok? Sim. Mesmo que fosse ficção. Porque sendo ficção seria um padrão para que a psicologia, a psiquiatria desse como exemplo. Levou na noite que foi traído e apresentado aos seus algozes, foi com um beijo traído, e ele disse, pô, mas é com esse beijo que tu me entregas? Quer dizer, nada... Aí tem gente que pode dizer, mas ele era Deus. Pois é, mas ele também era homem. Sim, ele disse que ele é 100% homem. Não é verdade? Tudo foi tentado, né? Ele não usurpou ser igual a Deus, ele se esvaziou, né? E tem entrando na doutrina da kenosis, né? Se eu tivesse me ligado, a gente tinha entrado na teologia também, que eu sei que você está ligado no negócio. Bastante. Então, no esvaziamento dele para alcançar aqui. Então, poxa, que homem foi esse, rapaz? Que exemplo de líder, que exemplo de homem, que exemplo de filho, de obediência. Não tem como achar uma falha, né? Tem gente que procura achar falha na Bíblia, né? Normalmente quem procura achar falha na Bíblia se converte.
É verdade. O próprio Augusto Cury foi um deles, bem lembrado. Um teólogo muito famoso, é Rodrigo também, né? Cara, é gente boa. Ele também, ele era ateu, o testemunho dele é muito forte, né? Ele é arqueólogo também, e tem 3 doutorados em teologia, 3 ou 5, não falha a memória. Esse Rodrigo aí também, ele foi provar a não existência de Cristo e se converteu. O próprio Lucas, escrito o Evangelho segundo Lucas, foi o camarada que disse, não, eu vou lá investigar. Sim. Né? Porque ele não era teólogo, ele não era discípulo, pode ser que fosse teólogo, não sei, mas naquela época não tinha esse termo provavelmente, mas o próprio Lucas foi um cara que disse, não, eu vou observar, vai ser um campo de estudo, e empiricamente ele foi, observou, colheu os testemunhos e disse, olha, não tem... Se tornou um propagador desse amor, né? Desse evangelho, experimentou a graça, o favor imerecido. E lógico que nós temos os 4 evangelhos aí, alguns, João, os 3 primeiros são sinóticos, certo? Sim. Mas o fato é que Lucas ele tem uns detalhes, talvez por ele ser médico, ser um cara culto, um camarada que tinha cultura já na vida, né? Na aplicação, então tem alguns detalhes que às vezes assim... Traz um pouco mais de, né? Rebuscam, de clareza, né? Umas coisas, a gente fica maravilhado, né, Rodrigo, por tudo. É como eu comentei antes contigo ali, não sei se eu cheguei a falar na hora que estava gravando, que se a gente pode pegar qualquer escritura e colocar, por exemplo, onde as pessoas estão numa cadeia, num presídio, né? E muito raramente essas escrituras, livros muito bons, vão converter a mente das pessoas. Sem dúvida. Mas se nós colocarmos uma Bíblia lá dentro, em 1 ano tem uma igreja formada. A Bíblia, ela tem esse poder, né? A Bíblia, a gente diz Bíblia porque vem de conjunto de livros, né? Biblioteca, isso. E ela tem esse poder, essa mística, quando ninguém consegue explicar. Eu sou uma prova, né? Claro que como vai ser uma outra oportunidade, se Deus me permitir, eu sou uma prova que eu tive morto, espiritualmente morto. Eu não tive o dia que eu disse, Senhor, hoje eu dou cabo da minha vida, né? Então, Deus usou alguém para trazer uma palavra simples. Por isso que eu sempre digo para os jovens, para quem eu tenho oportunidade, que seja você com aquilo que Deus não queira ter uma boa eloquência ou uma retórica, a arte de falar bem em público. Porque eu não posso evangelizar, ou isso é a função do líder, é a função do pastor. Isso não é desculpa. Não é desculpa, Rodrigo. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre digo, aquilo que mais faz as pessoas em ti te amarem, é o que mais vai fazer muitas pessoas te odiarem. É verdade. É um contraponto real, sei. É incrível, porque se, por exemplo, o Rodrigo é um cara que fala bem, se comunica bem, mas, o Rodrigo é um cara, pra mim, um cara fantástico, se comunica bem, carismático, muitas pessoas vão dizer, esse cara aí de novo. Cara chato. Verdade. Outras vezes me identifico, por exemplo, com o David, é um cara mais tranquilo, ele é mais na dele, me identifico com ele, que ele é mais calmo. Os fundos, cara, abre essa boca pra falar alguma coisa, faça alguma coisa. Agora vamos dar uma guinada, porque eu sei que o David vai ter que terminar nós aí, né? Deixa eu te falar uma coisa, se der tempo ainda. O que tu acha, quais são os principais desafios no dia de hoje da liderança? De forma bem resumida aí. Quais desafios que um líder tem hoje, a liderança tem para manter jovem no caminho, não Sim, na igreja, mas no caminho. No caminho do Senhor, né? O que tu acha que a gente poderia fazer? Bom, Rodrigo, eu vou até para minha colinha aqui agora, tu falou um assunto que eu tinha colocado aqui sobre desafios da liderança, né? Eu mesmo hoje, refletindo, eu coloquei algumas coisas. Isso, eu trouxe a reminiscência do negócio. É verdade. Bom, Rodrigo, eu coloquei aqui alguns desafios da liderança hoje, como, por exemplo, que nós citamos Moisés, né? Delegar tarefas. Certo. Acho que é uma das grandes dificuldades, porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e temos essa dificuldade de colocar outro para fazer, né? Comunicar-se claro e objetivo, acho que é uma grande dificuldade da liderança. Desenvolver relações de confiança. É verdade, isso é uma dificuldade mesmo. O ser humano tem essa dificuldade muitas vezes. Sim. Gestão de tempo também coloquei aqui, né? Que é uma coisa que a gente tem que aprender. Nós a administrar o nosso tempo com uma forma mais saudável, né? Na liderança, como também nos jovens. Cara, e eu acho que o mais difícil para mim é manter a equipe engajada e focada.
E eu concordo plenamente com tudo que tu falou, e é uma realidade, então não são contra fatos, não argumentos. Agora eu me refiro assim, sabe qual é para mim o que eu vejo de modo geral, generalizado aí? Qual é a maior dificuldade que se tem hoje na prática? Ok, colocar isso em prática é real, mas o que eu vejo, a maior dificuldade na liderança hoje é assim, ó, muita informação, muita liberdade, muito acesso, e a pessoa não consegue liderar de acordo com um parâmetro. Sim. Qual é o parâmetro da Bíblia? O objetivo não é só ter uma igreja cheia. Porque só ter uma igreja cheia eu posso aplicar algumas práticas aí. De hedonismo, de Evangelho da prosperidade, pois é, aí já entra no hedonismo, na customização do evangelho, numa igreja bem como, desculpa falar, mas como até um negócio, eu consigo. Sim. Tem algumas artimanhas aí para usar o evangelho como uma causa de lucro. Exato. Né? Então, eu me refiro assim, o que eu vejo na dificuldade da liderança hoje é muita informação, muita coisa. Porque, por exemplo, você para antigamente desenvolver uma pesquisa, eu tinha que ler, até próprio na faculdade, você tinha que ler alguns livros, meu camarada, não tinha Google. Sim. Era pesquisa total. Você ia numa biblioteca, pegava os temas e folheava mesmo, folha por folha. Hoje não, você puxa no Google, a pesquisa que você tiver no mundo inteiro você tem acesso. Então o camarada pega uma coisa que deu certo numa igreja, ou num local, ou num trabalho, e ele tenta aplicar. E às vezes, porque você não tem mais aquela régua. Não tô falando de uso e costume não, irmão. Tô falando assim, ó, uma questão de praticidade mesmo. Você manter os jovens hoje, no meu ponto de vista, palavra, você não pode deixar de ter. Porque se você não tiver palavra, o camarada fica um tempo. Daqui a pouco ele vai para outra, porque aquela palavra não alimenta mais ele. Aí ele vai na outra, é festa. Aí a festa. Daqui a pouco acaba a festa, ele vai para outra. Não tem palavra, fica instável, não dá... Então eu tenho que ter palavra, eu tenho que ter essas práticas que tu colocou, que tu bem falou, porque senão a liderança está muito perdida. E nós temos visto muita igreja aí, muitos trabalhos, que não estou falando da nossa, não estou falando de nenhuma específica, estou falando que a gente vê que falta esse conteúdo, entendeu? Um pouco de regra tem que ter algumas coisas, tem que ter regra, cara. Sim. Se tu chegar lá na tua equipe lá amanhã, tu desenvolve a tua equipe lá e diz assim, ó, pessoal, a partir de hoje ninguém vai precisar cumprir horário. O negócio de 7 às 7 acabou, hein? Eu quero saber de meta. Só o David consegue. Nós não vamos conseguir. Se não tiver regra, nós vamos abandonar o barco. Ser humano sem regra. Rapaz, se perde, né? Gênesis 11, tu vai lembrar comigo, tinha um camaradinho chamado Nimrod. Lembra do camaradinha? Era bom na caça, um guerreiro grande. Então a Bíblia citar que ele era um bom guerreiro, o camarada devia ser um cara muito bom mesmo, que conseguia fazer o negócio andar. Quando resolveu ter a ideia de fazer uma torre de Babel, e Gênesis 11 na sequência, 6 ou 7, diz que Deus desçamos para ver o que está acontecendo, usa essa expressão no português, ou seja, a trindade ali falando. Elohims, né? Exatamente, no original. Então, desçamos e vamos ver o que está acontecendo, porque senão não haverá mais restrição para o homem. Ora, desde quando tem restrição para Deus, rapaz? Só que a restrição não é para Deus, é para o homem. Sim. Tipo assim, no contexto ali está usando uma palavra que é tipo assim, não vai fugir completamente, vai fora de qualquer regra, não vai ter mais regra para eles vão fazer o que quiser. Não que Deus não pudesse intervir, mas para o homem não vai ter mais restrição, vão fazer o que quiser mesmo da vida. Então é uma coisa... na realidade, né, se a gente for analisar no todo, dentro do nosso ser a gente tem essa livre-arbítrio de querer ou não fazer o bem, ou querer o bem ou querer o mal, né? Só que o que faz a gente ter essa regra interna na consciência? Sobre as restrições, né? Gênesis capítulo 11, para o homem não haverá restrições. É algo interessante, né? Essa passagem bíblica. É lógico que para Deus não há restrição, não há problema, não há dificuldade, não há enfermidade. Ele criou, mas, como tu tinha falado anteriormente sobre o livre-arbítrio, né? Nós temos esse poder de escolha. Assim como o próprio Criador tem, né? O Senhor, ele tem, só que a diferença é tanto que ele, quando a gente vai ver lá em Gênesis, ele fala, agora tiramos o homem do jardim da presença para que ele não venha comendo o fruto da eternidade, né? da árvore da vida, não fique eterno nessa vida de erro, de pecado, né?
Então agora Deus vai dizer, como um de nós tem a ciência do bem e do mal. Deus, ele tem a consciência, a ciência, no entendimento, nele, no bem e do mal. A diferença é que Deus equilibra, nós não. E o homem obstinado, de fato, sem Deus, na própria concupiscência dele, não há restrição, se a gente for analisar. A ciência está alcançando coisas inimagináveis, se for analisar 20 anos atrás, o alcance da ciência, da tecnologia, a nanotecnologia hoje é absurdo. Então a gente vê que o negócio de fato vai só aumentando. É como nós estamos ali no começo do nosso bate-papo, né? Que Jesus tem a plenitude do Espírito. Nós vamos ver que lá em Isaías 11, um dos 7 Espíritos de Deus é a sabedoria, o outro é a inteligência. Então nós também nos apropriamos lá quando estamos sendo formados em imagem de Deus desses Espíritos. Compartilham uma certa... Isso, só que nós usamos isso por causa do pecado. Usamos a sabedoria para enganar. Usamos a sabedoria para se dar bem em cima dos outros, a inteligência, né? A gente usa para o mal, para dar golpes, para fazer negócio que beneficia a si próprio, né? E o que faz a gente ter essa limitação é as consequências das nossas escolhas, né? Meu querido irmão, nós vamos ter que terminar. Amém, irmão Rodrigo. Foi um grande prazer. Manda um alô para essa galera aí, irmão. A liderança que vai estar assistindo ali, o Jorge vai estar assistindo ali na fazenda. Verdade. Eles já, antes, quando alguns que souberam que nós íamos estar aqui, eles disseram, mano, manda seu link lá pra gente acompanhar. E agradeço a Deus por colher esses frutos hoje, né? Ter o privilégio de ter esse carinho, esse apoio, servir. Às vezes, muitas vezes a gente nos questiona no decorrer da caminhada da obra, será que está valendo a pena? É verdade. Então, quando a gente vê um testemunho lá na frente, alguém dizendo, não, irmão, através da tua vida, né? Isso, mensagem, às vezes o telefone, a gente, pô, cara, te amo, tô contigo, então isso é muito bom. Então, deixo um grande abraço a todos, obrigado a Deus, primeiramente, pela oportunidade, né? Obrigado ao pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo sabe que não são só palavras, mas é no espírito, o carinho, o amor que eu tenho pela tua alma, pela tua vida. Tenho o privilégio de ser ensinado por ele, é um dos meus professores, é um dos meus mestres, e tem um homem de grande conhecimento, até fico muito agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui contigo hoje nesse bate-papo. Então agradeço a Deus, agradeço o David, a toda a liderança, a toda a igreja, nossos pastores também que nos dão esse apoio e confiam na gente para estar executando esse lindo trabalho do Senhor. Louva a Deus, meu irmão, pela tua vida, pela da tua esposa, da tua família ali que tem se dedicado nesse trabalho, e como a gente trabalhou um pouco junto ali, né? Foi meu líder. Fomos trabalhando na coordenação da UMAD, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, que esse trabalho tem dado frutos, já participamos de alguns eventos ali com vocês, alguns trabalhos ali com vocês, né? Então a gente sabe que os frutos são reais. Deus abençoe a todos vocês, querido irmão, um privilégio. O Pablo está aqui, quando o Arão levantou a questão, só acho que chamou o Pablo lá e mais o irmão ali e tal. Eu digo, meu Deus, caiu junto com o Paulo, que bênção, que privilégio. Então Deus abençoe a todos vocês, toda a UMAD, esse trabalho maravilhoso. 2023 está aí, está só começando. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, meu irmão, que você seja edificado por esse bate-papo, né? Podcast agora. Que possamos ser vida de canal de bênção na vida de vocês, né? Amém. De uma forma. Deus abençoe a todos, então.